O Teatro Municipal de São Paulo estava em silêncio religioso quando Helena Carvalho entrou no palco. Suas sapatilhas de ponta tocavam o chão de madeira com aquela leveza que só décadas de treinamento podem criar. O vestido branco esvoaçava ao redor de seu corpo como nuvens capturando luz. Mas algo estava errado. Todos na plateia podiam sentir a forma como ela pausava entre movimentos. Como sua respiração parecia mais pesada que deveria. Como suas mãos tremiam quase imperceptivelmente quando se erguiam acima da cabeça. Na primeira fila, o crítico de dança Rodrigo Tavares franzia a testa. Ao lado dele, a diretora artística do Municipal, Beatriz Fonseca, segurava o programa tão apertado que suas articulações ficavam brancas. Helena tinha 32 anos e estava no auge de sua carreira. Primeira bailarina do Teatro Municipal, convidada para companhias em Paris, Nova York, Moscou, comparada às lendas, chamada de a mais brilhante bailarina de sua geração, pela crítica internacional. Mas naquela noite, naquela apresentação especial de Gisele, algo estava claramente diferente. Ela completou a variação do primeiro ato. Os aplausos foram educados, não entusiásticos. Murmúrios começaram a se espalhar pela plateia. Ela está doente? Perdeu a forma? Está tendo um dia ruim? Nos bastidores, o diretor artístico Paulo Mendes segurava a cabeça entre as mãos. Críticos de 3 continentes estavam na plateia. Aquela era a noite que definiria a próxima fase da carreira de Helena. E ela estava claramente abaixo do esperado. Quando Helena saiu do palco no intervalo, suas pernas quase cederam. Seu parceiro de dança, Ricardo Torres, a segurou pelo braço. "Helena, o que está acontecendo?" Ele sussurrou urgentemente. "Você precisa de médico?" Ela balançou a cabeça, afastando-o. "Estou bem. Só preciso de 1 minuto." Mas não estava bem. Suas mãos tremiam incontrolavelmente agora. Sua visão embaçava nas bordas. E a dor de cabeça que vinha atormentando-a há semanas estava tão intensa que cada batida de seu coração parecia um martelo contra seu crânio. Beatriz Fonseca entrou no camarim como um furacão. "Helena, você precisa me dizer o que está acontecendo agora. Posso cancelar o segundo ato, dizer que você está indisposta?" "Não." A voz de Helena saiu mais alta que pretendia. "Não vou cancelar. Não esta noite." "Então me diga o que há de errado." Beatriz insistiu, sua voz misturando autoridade com genuína preocupação. Helena olhou para o espelho de seu camarim. Viu seu próprio reflexo, pele pálida demais, olhos com aquele brilho febril, cabelo preso no coque perfeito que usava desde os 6 anos de idade. 32 anos de balé, toda uma vida dedicada àquela arte. "E agora, eu tenho câncer", ela disse, as palavras saindo antes que pudesse detê-las. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Beatriz ficou completamente imóvel. Ricardo, que ainda estava na porta, deixou escapar um som estrangulado. Helena continuou, sua voz mecânica agora, como se estivesse lendo um roteiro. "Glioblastoma, tumor cerebral, estágio 4, inoperável. Descobri há 3 meses. Os médicos dizem que tenho entre 4 e 6 meses. As palavras caíram no camarim como bombas. Beatriz se sentou pesadamente numa cadeira. Ricardo cobriu a boca com as mãos. 3 meses, Beatriz sussurrou. "Você sabia há 3 meses e não disse nada?" Helena virou-se para ela, e agora havia lágrimas correndo por seu rosto, arruinando a maquiagem cuidadosamente aplicada. "O que eu deveria dizer? Olá, estou morrendo, mas ainda quero dançar? Vocês teriam me tirado do palco, teriam me colocado em licença médica, teriam me transformado numa paciente antes que eu pudesse ser uma bailarina." A voz dela quebrou completamente. "A dança é tudo que tenho, é tudo que sou. Se eu não posso dançar, então já estou morta." Ricardo se aproximou, abraçando-a. Beatriz juntou-se a eles, as 3 pessoas chorando juntas naquele pequeno camarim enquanto a plateia esperava o segundo ato. Foi então que Helena tomou uma decisão. Limpou as lágrimas, refez a maquiagem rapidamente. Olhou para Beatriz com determinação feroz. "Vou terminar esta apresentação", ela disse. "E depois vou convocar uma coletiva de imprensa. Vou contar a verdade. Toda ela." Beatriz tentou argumentar que ela deveria descansar, procurar segundas opiniões, tratamentos experimentais. Mas Helena foi firme. "Beatriz, você não entende.
A cada dia que passa, perco um pouco mais. Meu equilíbrio já está comprometido. As tremuras estão piores. Minha visão, às vezes, vejo duplo. Se eu esperar mais uma semana, talvez não consiga dançar nada. Então, é agora. Esta noite. E todas as noites que ainda posso. O segundo ato de Gisele é onde a protagonista, já morta, retorna como espírito para salvar o homem que amou. É etéreo, sobrenatural, exige leveza que desafia a gravidade. Quando Helena voltou ao palco, algo havia mudado. Não em sua técnica, que estava visivelmente comprometida, mas em sua presença. Ela dançava como alguém que sabia que cada movimento poderia ser o último. Havia urgência em cada arabesque, devoção em cada pirueta. Não era tecnicamente perfeita, mas era visceralmente verdadeira. A plateia sentiu. Conversas cessaram. Críticos pararam de fazer anotações. Todos simplesmente assistiam enquanto Helena Carvalho transformava limitações em arte. Quando ela completou a variação final, um solo devastador onde Gisele perdoa seu amado e desaparece ao amanhecer, não havia um olho seco na plateia. Os aplausos foram ensurdecedores. Não eram aplausos educados. Eram ovação de pé que durou 15 minutos. Pessoas choravam abertamente. Críticos que haviam visto décadas de apresentações sabiam que haviam testemunhado algo extraordinário, mesmo sem saber exatamente o que. Helena fez suas reverências, lágrimas correndo livremente agora. Quando finalmente saiu do palco, suas pernas cederam. Ricardo a segurou antes que caísse. Beatriz já estava organizando tudo. Cancelou os compromissos imediatos de Helena. Convocou uma coletiva de imprensa para a manhã seguinte. E ligou discretamente para o melhor oncologista de São Paulo, Dr. Fernando Silva, implorando que viesse ao teatro imediatamente. Dr. Silva chegou 1 hora depois. Encontrou Helena em seu camarim, ainda usando o vestido de Gisele, olhando para seu reflexo. Ele era um homem de 50 e poucos anos, cabelo grisalho, olhos gentis, mas diretos. Examinou Helena ali mesmo, fazendo perguntas clínicas sobre sintomas, progressão, tratamentos tentados. Quando terminou, sua expressão era grave. Senhorita Carvalho, os médicos que a diagnosticaram estavam corretos. O glioblastoma em seu estágio é terminal. Não há cura. Helena assentiu. Ela já sabia. Havia feito as pazes com aquilo, ou tanto quanto possível. Mas, Dr. Silva continuou, há coisas que podemos fazer. Radiação para retardar o crescimento, medicamentos para controlar os sintomas, fisioterapia para manter mobilidade o máximo possível. Não vai salvar sua vida, mas pode dar mais tempo. Tempo de qualidade. Quanto tempo? Helena perguntou, sua voz apenas um sussurro. O médico hesitou. Com tratamento agressivo, talvez 8 a 10 meses. Talvez 1 ano, se tivermos sorte. E sem tratamento? 4 a 6 meses, como seus outros médicos disseram. Helena processou a informação. 8 a 10 meses com tratamento que a deixaria fraca, nauseada, incapaz de dançar. Ou 4 a 6 meses fazendo o que amava. Existe alguma forma, ela perguntou cuidadosamente, de controlar os sintomas sem tratamento agressivo? Algo que me permita continuar dançando? Dr. Silva a olhou com compreensão triste. Você quer continuar dançando? Não era pergunta, mas ela respondeu mesmo assim. Não é querer, é precisar. Doutor, você tem algo que você ama mais que sua própria vida. Algo que define quem você é. Ele pensou em sua filha, que morrera aos 7 anos de leucemia. Pensou em como passou cada minuto possível com ela, não em hospitais, mas criando memórias, parques, risadas, histórias antes de dormir. Entendo, ele disse simplesmente. Sim, posso prescrever medicamentos para controlar sintomas, esteroides para reduzir inchaço cerebral, anticonvulsivantes, analgésicos fortes. Não vai parar a progressão, mas vai ajudar você a funcionar. Por um tempo. Quanto tempo? Honestamente, talvez 3 meses de relativa funcionalidade. Depois disso, ele não precisou terminar. Helena estendeu a mão. 3 meses. 3 meses de dança. Vou aceitar. A coletiva de imprensa na manhã seguinte foi um dos eventos mais cobertos da história cultural brasileira. Jornalistas de todo o mundo ligaram para perguntar
se os rumores eram verdadeiros. Helena sentou-se diante de dezenas de câmeras, microfones, repórteres ansiosos. Beatriz estava ao seu lado. Dr. Silva também, a pedido dela. Ela começou com voz calma, mas firme. Obrigada a todos por virem. Tenho um anúncio importante a fazer. A sala ficou em silêncio absoluto. Há 3 meses, fui diagnosticada com glioblastoma, um câncer cerebral agressivo e terminal. Os médicos me deram entre 4 e 6 meses de vida. O caos que se seguiu foi imenso. Repórteres gritando perguntas, câmeras disparando, exclamações de choque. Beatriz teve que pedir ordem repetidamente. Helena continuou quando o barulho diminuiu. Sei que esta notícia é devastadora. Foi devastadora para mim também. Mas decidi que não vou passar meus últimos meses em tratamentos que me deixarão fraca demais para fazer o que amo. Em vez disso, vou dançar. Ela fez uma pausa, deixando aquilo assentar. Vou dançar cada noite que meu corpo permitir. Vou fazer performances que sempre sonhei. Vou ensinar jovens bailarinos. Vou viver cada momento restante fazendo o que amo. E farei tudo isso publicamente, porque quero que o mundo veja que até nos momentos mais sombrios ainda podemos criar beleza. Um repórter levantou a mão. Senhorita Carvalho, seus médicos apoiam esta decisão? Dr. Silva se inclinou para o microfone. Como oncologista, meu instinto é recomendar tratamento agressivo. Mas como ser humano que respeita a autonomia do paciente, apoio completamente a decisão da senhorita Carvalho. Ela escolheu qualidade sobre quantidade. E vou fazer tudo ao meu alcance para garantir que ela tenha ambas pelo máximo tempo possível. Outra repórter com lágrimas nos olhos perguntou: o que você quer que as pessoas lembrem sobre você? Helena sorriu tristemente. Não quero que se lembrem de mim como a bailarina que morreu jovem. Quero que se lembrem de mim como a bailarina que viveu completamente, que não desperdiçou um único momento, que transformou tragédia em arte. A coletiva durou 2 horas. Quando finalmente terminou, Helena estava exausta. Mas também sentiu algo que não sentira em meses. Leveza. O peso do segredo havia sido tirado. Nos dias seguintes, a história explodiu globalmente. Amar o dançar até o fim tornou-se tendência mundial. Milhões de pessoas compartilhavam a história de Helena. Ofertas chegavam de todo o mundo. Coreógrafos querendo criar peças especiais para ela. Teatros oferecendo seus palcos. Bailarinos querendo dançar com ela. Mas também houve críticas. Alguns médicos argumentavam publicamente que ela estava sendo irresponsável, que deveria buscar tratamento agressivo. Alguns críticos de dança diziam que ela estava explorando sua doença para a atenção. Alguns religiosos afirmavam que ela estava desistindo em vez de lutar. Helena leu tudo. As lágrimas vieram, mas também a determinação. Uma semana após a coletiva, ela recebeu uma carta. Era de uma menina de 14 anos chamada Júlia, que tinha leucemia. Querida Helena, a carta começava com letra trêmula. Tenho 14 anos e estou lutando contra câncer há 2 anos. Estou cansada. Os tratamentos me deixam tão doente. Todos me dizem para ser forte, para nunca desistir. Mas às vezes eu só quero descansar. A carta continuava. Quando vi sua coletiva, chorei. Não porque você está morrendo, embora isso seja muito triste, mas porque você me deu permissão para viver do meu jeito, para escolher o que importa para mim. Você me deu coragem para dizer aos meus pais que quero parar com quimioterapia e apenas passar tempo com eles. Tempo de qualidade, não tempo de hospital. Helena terminou de ler com lágrimas escorrendo pelo rosto. Aquela carta cristalizou tudo. Não era sobre ela. Era sobre dar às pessoas permissão para viverem autenticamente, mesmo, especialmente, quando o tempo é limitado. Ela respondeu a Júlia pessoalmente, um gesto que começou uma correspondência que mudaria ambas. 2 semanas após o anúncio, Helena estava nos estúdios de ensaio do Municipal quando uma visita inesperada chegou. Era uma mulher de uns 40 anos, vestida simplesmente com expressão nervosa. Ela se apresentou como Marina Souza, coreógrafa independente de uma pequena companhia de dança em Santos. Senhorita Carvalho, Marina começou, suas mãos torcendo nervosamente. Sei que está sendo inundada com ofertas de coreógrafos famosos, mas vim pedir algo diferente. Helena, curiosa, pediu que continuasse. Marina tirou um caderno gasto de sua bolsa.
Minha irmã Camila morreu há 5 anos de câncer de pâncreas. Ela tinha 28 anos e era bailarina, assim como você. Quando soube que estava morrendo, ela me pediu para criar uma peça para ela. Uma peça sobre viver completamente, sobre não ter medo da morte. A voz de Marina quebrou. Mas eu não consegui. Estava com tanto medo, com tanta raiva. A raiva me paralisou. Camila morreu antes que eu pudesse criar aquela peça. E vivo com esse arrependimento todos os dias. Ela estendeu o caderno para Helena. Este é o caderno onde comecei a coreografar aquela peça. Nunca terminei. Mas quando vi você, quando ouvi você falar, senti que talvez fosse hora. Talvez você pudesse dançar o que Camila nunca pôde. Helena abriu o caderno. As páginas estavam cheias de desenhos de movimentos, notas sobre emoções, trechos de música sugeridos. Era fragmentado, incompleto, mas havia algo profundamente belo ali. Você quer que eu dance isto? Helena perguntou. Marina balançou a cabeça, lágrimas correndo livremente agora. Não, quero que nós criemos isto. Juntas. Você dança o que eu nunca pude terminar para Camila. E no processo, talvez ambas encontremos, não sei, talvez paz, talvez significado. Helena olhou para aquelas páginas gastas, marcadas por anos de arrependimento e amor não expresso. Olhou para Marina, vendo nela não uma coreógrafa desconhecida, mas uma alma gêmea em dor. Sim, ela disse simplesmente, vamos criar isto. Se essa história está te emocionando, deixa seu like agora e se inscreve no canal para não perder a parte final dessa história incrível. E assim começou uma parceria extraordinária. Helena e Marina trabalhavam nos estúdios de ensaio por horas todos os dias, criando uma peça que era parte tributo, parte catarse, parte celebração da vida diante da morte inevitável. Mas conforme as semanas passavam, Helena começava a sentir a progressão da doença. Suas dores de cabeça eram mais frequentes, os tremores pioravam, sua visão embaçava mais cedo no dia. Movimentos que eram segunda natureza agora exigiam concentração intensa. Doutor Silva a visitava semanalmente, ajustando medicações, monitorizando progressão. Ele era honesto sobre o que via. O tumor está crescendo mais rápido que esperávamos. Seus 3 meses de funcionalidade, talvez sejam apenas 2. 2 meses. 8 semanas. 56 dias. Helena intensificou seus esforços. Trabalhava com Marina pela manhã. Ensaiava com a companhia à tarde. À noite escrevia cartas para Júlia, entradas em diário, reflexões sobre vida e morte e arte. E toda semana apresentava-se no Municipal. Cada performance era diferente. Às vezes tecnicamente imperfeita, mas emocionalmente devastadora. Sempre autêntica, sempre urgente. As audiências mudaram de qualidade. Não eram mais apenas amantes da dança. Eram pessoas enfrentando suas próprias mortalidades. Pacientes de câncer, famílias enlutadas. Qualquer um buscando compreender como viver completamente quando o tempo é curto. 1 mês após o anúncio, Helena recebeu visita de alguém que não via há 15 anos, sua mãe, Vera Carvalho. Elas haviam se afastado quando Helena tinha 17 anos. Uma briga terrível sobre o futuro. Vera queria que Helena fosse para a universidade, tivesse uma carreira real, uma vida segura. Helena queria apenas dançar. Havia dito coisas terríveis uma à outra. Não falavam desde então. Mas agora Vera estava no camarim de Helena, envelhecida, mas ainda reconhecível, lágrimas correndo por seu rosto. Helena, ela sussurrou, minha menina. E Helena, que passou 15 anos construindo muros contra essa mulher, desmoronou. Abraçou a mãe e chorou como criança. Elas conversaram por horas naquela noite. Vera pediu perdão por não apoiar o sonho de Helena. Helena pediu perdão por palavras cruéis ditas em raiva juvenil. Você estava certa, Vera finalmente disse. Sobre dançar, sobre viver seu sonho. Desperdicei 15 anos sendo teimosa. E agora temos tempo. Helena a interrompeu. Não muito, mas algum. Vamos não desperdiçá-lo. Vera começou a vir todas as noites. Sentava na primeira fila, assistindo sua filha dançar. E após cada apresentação, elas jantavam juntas, recuperando anos perdidos, criando memórias novas. Mas conforme o segundo mês avançava,
o declínio de Helena se acelerava. Ela caiu durante ensaio. Perdeu consciência brevemente. Tosse. Silva a levou ao hospital para exames. O tumor havia crescido significativamente. Estava pressionando áreas críticas do cérebro. Tempo estava acabando mais rápido que qualquer um previra. Talvez 2 semanas, Dr. Silva disse com voz pesada. Talvez 3, se tivermos sorte. Depois disso, os sintomas serão demais. Você não conseguirá dançar mais. Helena absorveu a informação. 3 semanas. Não 3 meses, nem 2. 3 semanas. Ela se virou para Marina, que estava presente. Quanto tempo precisamos para terminar a peça? Marina calculava mentalmente. Se trabalharmos sem parar, talvez 10 dias. Mas, Helena, você precisa descansar. Não tenho tempo para descansar. Helena a interrompeu. Tenho tempo para dançar. Então vamos terminar isto. Os próximos 10 dias foram os mais intensos da vida de Helena. Ela e Marina trabalhavam 8, 10, 12 horas por dia. Ricardo juntou-se como parceiro de dança. Outros membros da companhia ofereceram ajuda. A peça tomava forma. Chamaram-na Última Primavera, um título que carregava tanto esperança quanto melancolia. Era sobre uma mulher que sabia que veria sua última primavera e decidia viver cada momento como se fosse eterno. Tinha 3 atos. O primeiro representava negação, movimentos rígidos, repetitivos, presos em padrões seguros. O segundo era raiva e barganha, movimentos violentos, caóticos, uma luta contra o inevitável. O terceiro era a aceitação, movimentos fluidos, pacíficos, uma dança com a morte em vez de contra ela. Marina coreografara com brutal honestidade. Havia momentos onde Helena literalmente cairia. Não por acidente, mas proposital, e teria que encontrar beleza em levantar-se. Havia momentos onde outros bailarinos representariam sintomas físicos, cercando-a, limitando-a, mas ela dançaria através deles. Era devastador. Era lindo. Era verdadeiro. No 10º dia, a peça estava completa. Marcaram a estreia para 5 dias depois. Seria no Teatro Municipal, aberta ao público gratuitamente. Beatriz garantiu que câmeras filmassem para a posteridade e para aqueles que não pudessem comparecer pessoalmente. Mas naqueles 5 dias de ensaios finais, o corpo de Helena começou a falhar visivelmente. Ela desmaiou 2 vezes. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar água. Sua visão estava tão comprometida que Ricardo teve que guiá-la fisicamente em alguns movimentos. Doutor Silva a implorou para cancelar. Helena, seu corpo não aguenta. Você pode ter convulsão no palco, pode morrer no palco. Helena o olhou com aquela determinação feroz que ele havia aprendido a reconhecer. Então morrerei fazendo o que amo. Há piores formas de partir. Na noite anterior à estreia, Helena sentou-se com sua mãe no pequeno apartamento onde agora moravam juntas. Vera havia abandonado tudo para passar cada momento restante com a filha. Mãe, Helena disse, sua voz fraca, mas clara, preciso que prometa algo. Vera segurou a mão da filha. Qualquer coisa. Amanhã, quando eu subir naquele palco, não quero que chore. Não quero lágrimas de pena ou tristeza. Quero que assista como sempre assistiu quando eu tinha 6 anos e dançava em nosso apartamento. Com alegria, com orgulho, com amor. Vera tentou responder, mas as palavras não saíram. Apenas assentiu, lágrimas já correndo. Helena continuou. E agora ela também chorava. E depois, quando eu me for, não importa se é amanhã ou semana que vem, quero que viva. Realmente viva. Viaje. Ame. Faça coisas que nunca fez porque estava com medo ou sendo prática. Promete? Prometo. Vera sussurrou. Prometo, minha menina. Elas passaram aquela noite conversando. Helena contou histórias de sua carreira que nunca compartilhara. Vera contou histórias da infância de Helena que ela não lembrava. Riram, choraram. Preencheram 15 anos de silêncio com uma noite de conexão. Quando o sol começou a nascer, Helena olhou pela janela. Minha última primavera, ela murmurou. E é linda. O Teatro Municipal estava lotado muito antes dos portões abrirem. Milhares de pessoas faziam fila do lado de fora. Ingressos gratuitos esgotaram em minutos. Telas gigantes foram instaladas nas ruas ao redor para aqueles que não conseguiram entrar. Júlia,
A menina de 14 anos com leucemia que escrevera para Helena estava na primeira fila com seus pais. Helena havia insistido. Outros pacientes de câncer ocupavam sessões inteiras, famílias enlutadas, pessoas enfrentando suas próprias mortalidades. Mas também havia amantes de dança de todo o mundo, críticos de Paris, Nova York, Moscou, bailarinos famosos que vieram prestar homenagem, câmeras de dezenas de países transmitindo ao vivo. Nos bastidores, Helena estava sendo preparada. A maquiadora, Sofia, chorava enquanto aplicava base no rosto pálido de Helena. O figurinista, Marcos, ajustava o vestido com mãos trêmulas. Doutor Silva estava presente, equipamento médico de emergência preparado. Ele verificou os sinais vitais de Helena. Não eram bons. Pressão arterial perigosamente baixa, batimentos cardíacos irregulares. Ele disse que ela não deveria fazer aquilo, mas Helena já estava colocando as sapatilhas. Ricardo apareceu, lindo em seu figurino, mas com olhos vermelhos de choro. Estou assustado, ele admitiu. Assustado de que algo aconteça lá em cima. Helena tocou seu rosto gentilmente. Ricardo, você foi meu parceiro durante 10 anos. Dançamos em 3 continentes. Criamos magia juntos. Se algo acontecer hoje, pelo menos acontecerá enquanto fazemos o que sempre fizemos melhor. Marina apareceu, sua expressão misturando orgulho maternal e terror puro. A peça que começamos para Camila, ela disse, sua voz tremendo, você vai terminá-la para ela, e para você, e para todos nós. O chamado de 5 minutos soou pelos alto-falantes. Helena se levantou e imediatamente sentiu tontura. Ricardo a segurou. Beatriz entrou no camarim, sua compostura profissional finalmente rachando. Helena, ainda há tempo para cancelar. Ninguém julgaria você. Ninguém pensaria... Beatriz, Helena a interrompeu gentilmente. Você me deu minha primeira chance neste teatro quando eu tinha 19 anos. Lembra o que disse? Que cada performance era uma oportunidade de tocar almas. Esta é minha última oportunidade. Não vou desperdiçá-la. Quando Helena caminhou para os bastidores laterais, a orquestra já estava tocando a abertura. O público estava em silêncio absoluto. O peso de antecipação era esmagador. Vera estava na primeira fila, lembrando sua promessa. Não chorar. Assistir com alegria. Júlia segurava a mão de sua mãe, seus próprios olhos brilhando com lágrimas e admiração. E então, as cortinas se abriram. Helena entrou no palco e o mundo parou de respirar. O primeiro ato começou. Negação. Helena dançava os movimentos rígidos que Marina coreografara. Passos repetitivos, giros contidos, uma bailarina presa em padrões seguros. Mas havia algo hipnótico na precisão mecânica, na beleza mesmo na rigidez. 4 minutos no primeiro ato, Helena tropeçou. Não estava no roteiro, foi sintoma. Sua perna esquerda simplesmente não respondeu. A plateia ofegou coletivamente. Dr. Silva estava de pé, pronto para correr ao palco. Mas Helena não parou. Transformou o tropeço em movimento. Caiu graciosamente, como se sempre fora planejado, e se levantou novamente. Continuou dançando. Aquele momento, aquela recuperação, disse mais que 1000 palavras. Disse, eu vou cair, mas vou levantar. Eu vou quebrar, mas vou continuar. O primeiro ato terminou com Helena de joelhos no centro do palco, mãos cobrindo o rosto. Negação não funciona. A verdade vem de qualquer jeito. Blackout. Quando as luzes voltaram para o segundo ato, a orquestra explodiu em música violenta e discordante. Raiva. Barganha. Luta. Helena dançava com fúria que surpreendia até aqueles que a conheciam há décadas. Cada movimento era golpe contra destino injusto. Cada salto era tentativa de escapar de corpo que atraía. Outros bailarinos entraram, representando sintomas, limitações, morte se aproximando. Eles a cercavam, restringiam seus movimentos, limitavam seu espaço. Helena lutava contra eles, empurrava, resistia, dançava com cada fibra de ser que restava. E então, no clímax do segundo ato, aconteceu. Helena estava no meio de uma pirueta complexa, quando sua visão simplesmente desapareceu. Tudo ficou preto. Ela perdeu orientação espacial completamente.
caiu, forte, não graciosamente desta vez. A música parou. O público ficou de pé em pânico. Dr. Silva correu ao palco. Mas antes que ele alcançasse, Helena falou. Sua voz foi amplificada pelos microfones de lapela que todos usavam para captação de som de respiração. Não, ela disse, firme apesar da dor. Não parem. Continue tocando. Continue dançando. A orquestra hesitou. O maestro olhou para Beatriz nas coxias. Ela, lágrimas escorrendo, acenou para continuarem. A música recomeçou, e Helena, ainda no chão, começou a dançar. Não conseguia ficar de pé. Sua visão ia e vinha em ondas, mas dançou do chão. Braços se movendo com aquela graça líquida, torso ondulando, cabeça inclinando. Estava literalmente dançando enquanto morria. E era a coisa mais bonita que qualquer um na plateia já vira. Os outros bailarinos se juntaram a ela. Não como sintomas desta vez, mas como suporte. Dançavam ao redor dela, criando molduras para seus movimentos do chão. Ricardo se ajoelhou ao lado, pegando sua mão, guiando seus movimentos quando ela não conseguia ver. O segundo ato terminou com Helena sendo carregada pelos outros bailarinos, não derrotada, sustentada, não sozinha, acompanhada. O intermédio foi de 15 minutos, mas pareceram horas. Nos bastidores, Dr. Silva examinou Helena enquanto ela deitava num divã de emergência. Sua pressão arterial está criticamente baixa, ele disse. Você teve um episódio convulsivo menor. Helena, não pode continuar. Seu corpo está fechando. Helena virou a cabeça para olhá-lo. Sua visão havia parcialmente retornado. Quanto tempo tenho? Honestamente. Dr. Silva hesitou. Então decidiu pela verdade. Horas. Talvez um dia. Não mais que isso. Helena absorveu aquilo. Horas. O que era uma vida inteira medida em horas? Então me ajude a terminar isto, ela disse. Me dê o que precisar para chegar ao final do terceiro ato. Depois não importa. O médico olhou para aquela mulher extraordinária. Olhou para sua determinação inabalável e tomou uma decisão que ia contra todo o seu treinamento médico. Está bem, ele disse. Vou dar-lhe injeção de corticosteroides e estimulantes. Vai dar a você explosão de energia. Mas depois eu descanso, Helena completou. Para sempre. Quando o terceiro ato começou, algo milagroso havia acontecido. A medicação, a pura força de vontade, algo... Helena estava de pé novamente. A música do terceiro ato era diferente. Não rígida como o primeiro. Não violenta como o segundo. Era fluida, pacífica, linda de forma que partia o coração. Aceitação. Helena dançava diferente agora. Não lutava contra seu corpo. Trabalhava com ele. Quando suas pernas tremiam, incorporava os tremores nos movimentos. Quando sua visão embaçava, fechava os olhos e dançava pela sensação. Não era tecnicamente perfeita, era algo mais. Era vulnerabilidade transformada em arte. Era humanidade em sua forma mais pura. A coreografia de Marina havia planejado um solo final onde Helena dançaria sozinha. Mas quando chegou aquele momento, algo extraordinário aconteceu. Júlia, a menina de 14 anos na primeira fila, levantou-se. Estava chorando, mas também sorrindo. E começou a dançar no corredor. Não era dança treinada. Era apenas movimento, expressão. Uma menina com leucemia, fraca de quimioterapia, dançando porque Helena lhe dera permissão para viver autenticamente. Então outra pessoa se levantou. Uma mulher de meia-idade que perdera a filha para câncer. Ela também dançava. Depois outra, e outra. Em minutos, centenas de pessoas na plateia estavam de pé, dançando. Não era caos. Era comunhão. Era catarse coletiva. Na tela gigante do lado de fora, milhares também dançavam. E ao redor do mundo, pessoas assistindo transmissão ao vivo se levantavam em suas casas, hospitais, escritórios e dançavam. Dançar até ao fim tornou-se movimento global naquele momento. Não sobre balé ou técnica, sobre viver completamente, sobre encontrar beleza mesmo, especialmente quando tudo parece perdido. No palco, Helena viu aquilo, viu centenas de pessoas dançando com ela, por eles mesmos, e pela primeira vez em meses, sorriu com alegria pura. Ela completou o solo final. O último movimento era simples, braços se erguendo para o céu,
cabeça inclinando para trás, corpo se arqueando como flor se abrindo ao sol. Helena executou aquele movimento e era perfeito. Então, gentilmente, graciosamente, ela caiu. Ricardo a pegou antes que atingisse o chão. A música parou. As cortinas fecharam. E o Teatro Municipal explodiu em aplausos que duraram 23 minutos. Pessoas choravam, gritavam, batiam palmas até suas mãos doerem. Nos bastidores, Doutor Silva já estava trabalhando. Helena havia perdido consciência. Seus sinais vitais eram críticos. Vera correu aos bastidores, empurrando seguranças que tentaram detê-la. Ajoelhou-se ao lado da filha, segurando sua mão. Helena, ela sussurrava. Minha menina, você fez. Você dançou sua última primavera. Os olhos de Helena abriram brevemente. Focaram no rosto de sua mãe. Ela tentou falar, mas não saiu som. Marina estava chorando incontrolavelmente. Camila viu, ela disse. Onde quer que ela esteja, ela viu. E está orgulhosa, ambas estão. Ricardo segurava a outra mão de Helena. Beatriz estava ali também, sua compostura completamente desmoronada. Dr. Silva verificou os monitores e balançou a cabeça tristemente para Vera. Não havia mais nada que ele pudesse fazer. Era questão de minutos. Mas então Helena falou. Sua voz era apenas sussurro, mas todos se inclinaram para ouvir. Valeu a pena, ela disse. Cada momento, cada sacrifício, cada dor. Valeu a pena poder dançar. Se essa história está te emocionando, deixa seu like agora e se inscreve no canal. Ativa o sininho porque toda semana tem história nova. Vera beijou a testa de sua filha. Descanse agora, amor. Você dançou lindamente, tão lindamente. Os olhos de Helena fecharam. Sua respiração ficou irregular. E então, cercada por pessoas que amava, fazendo o que amava, Helena Carvalho partiu. O silêncio que caiu sobre os bastidores foi sagrado. Doutor Silva oficialmente registrou o horário. 23 horas e 42 minutos. Do outro lado das cortinas, a plateia ainda aplaudia, sem saber que a bailarina que acabara de testemunhar dançar já não estava mais com eles. Beatriz tomou uma decisão. Pediu que abrissem as cortinas uma última vez. Quando as cortinas se abriram, a plateia viu a companhia inteira no palco, de joelhos, cabeças baixadas. As sapatilhas de Helena colocadas no centro do palco, iluminadas por um único holofote. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Então, lentamente, a compreensão se espalhou. Ela se fora. O choro que ecoou através do Teatro Municipal naquela noite foi diferente de qualquer outro. Não era apenas tristeza, era gratidão. Era reconhecimento de ter testemunhado algo transcendente. Júlia, ainda na primeira fila, não chorava. Estava sorrindo através das lágrimas, porque Helena lhe dera o presente mais precioso. Permissão para viver autenticamente, não importa quanto tempo restasse. Nos dias seguintes, o mundo lamentou. Obituários em cada grande jornal. Homenagens de bailarinos lendários, líderes mundiais expressando condolências. Mas mais significativo foram as histórias pessoais. Milhares de pessoas compartilhando como Helena as inspirara. Pacientes de câncer decidindo viver em seus próprios termos. Pessoas enlutadas encontrando forças para continuar. Artistas lembrando por que criavam. O funeral foi realizado uma semana depois. Vera insistiu que fosse celebração, não lamentação. A orquestra do Municipal tocou. Bailarinos apresentaram peças curtas. Pessoas compartilharam histórias. Marina leu uma carta que Camila escrevera antes de morrer. Uma carta que ela nunca tivera coragem de abrir até agora. Minha querida irmã, a carta dizia, se está lendo isto, significa que me fui. E sei que está com raiva, está triste, está perdida. Mas, por favor, não deixe que minha morte seja o fim da beleza. Crie, dance, viva. Porque cada momento que você cria algo bonito em memória de mim, eu não estou realmente morta. Marina terminou de ler, olhou para o caixão de Helena decorado com rosas brancas e sussurrou. Você finalizou a peça, Helena, para Camila, para você, para todos nós. Obrigada. Ricardo compartilhou a última conversa que teve com Helena dias antes da performance final. Ela havia dito, não quero que se lembre de mim como estava nos últimos meses.
Quero que se lembre de mim no palco, voando, livre. Porque era nisso que eu era mais eu mesma. Dr. Silva, surpreendentemente, também falou. Admitiu que tratara milhares de pacientes terminais em sua carreira. Mas Helena lhe ensinou algo que nenhum livro médico poderia. Que qualidade de vida não se mede em sinais vitais, mas em momentos de significado. Ela escolheu 2 meses de vida plena sobre 6 meses de existência diminuída, ele disse. Sai no processo, tocou mais vidas que a maioria de nós tocaria em 100 anos. Júlia leu um poema que escrevera. Era sobre bailarinas e meninas doentes, sobre dançar com morte em vez de contra ela, sobre encontrar beleza em lugares inesperados. Quando terminou, ela olhou para os pais e disse algo que os deixou sem palavras. Vou voltar para tratamento. Não porque tenho medo de morrer, mas porque quero viver, realmente viver, como Helena mostrou. E para isso, preciso de tempo. Era o que Helena teria querido. Não desistência de tratamento, mas escolha consciente, autodeterminação. A última pessoa a falar foi Vera. Ela subiu ao pódio com um envelope amarelado. Helena me deu isto 3 dias antes de sua última performance. Vera começou, voz tremendo. Disse para abrir apenas em seu funeral. E agora entendo por quê. Ela abriu o envelope e começou a ler. Querida mãe, se está lendo isto, significa que dancei minha última dança. E espero tanto que foi linda. Quero que saiba algo. Aqueles 15 anos que não nos falamos, durante muito tempo, pensei neles como desperdício. Anos perdidos que nunca recuperaríamos. Mas agora percebo que não foram perdidos. Foram necessários. Porque quando finalmente nos reconectamos não havia mais raiva, não havia mais ressentimento. Apenas amor puro. Aqueles últimos meses contigo foram os mais preciosos da minha vida. Não por causa do câncer, mas porque finalmente éramos mãe e filha sem barreiras. Então não lamente o tempo perdido. Celebre o tempo que tivemos. Celebre que nos encontramos novamente antes que fosse tarde demais. E por favor, lembre sua promessa. Viva, ame, dance. Não literalmente, porque sei que você tem 2 pés esquerdos. Mas dance através da vida. Encontre alegria, encontre propósito. Minha morte não é tragédia. A tragédia seria viver sem realmente viver. E isso, mãe, eu nunca fiz. Dancei, amei, vivi completamente até meu último suspiro. Quando sentir saudade, e sei que sentirá, feche os olhos e me imagine no palco, não doente, não sofrendo, mas voando. Porque é assim que quero ser lembrada. Te amo mais que palavras podem expressar. Sua Helena sempre dançando. Não havia um olho seco no funeral, mas também havia sorrisos, porque Helena estava certa. Ela viveu completamente, e no processo ensinou outros a fazerem o mesmo. Nos meses seguintes, algo extraordinário aconteceu. O movimento Faz Dançar Até o Fim tornou-se mais que hashtag, tornou-se filosofia de vida. Pessoas ao redor do mundo começaram a viver mais autenticamente. Pacientes terminais compartilhavam suas histórias. Famílias passavam tempo de qualidade juntas. Artistas criavam sem medo de julgamento. A peça Última Primavera foi apresentada por companhias de dança em 37 países. Cada apresentação era tributo a Helena, mas também celebração de vida diante de morte. Marina finalmente encontrou paz com a morte de Camila. A peça que não conseguira criar por 5 anos foi finalmente realizada. E no processo, ela se reconectou com sua própria criatividade. Ricardo continuou dançando, mas de forma diferente. Menos sobre técnica perfeita, mais sobre verdade emocional. Tornou-se um dos coreógrafos mais respeitados de sua geração. Beatriz estabeleceu bolsa em nome de Helena, para jovens bailarinos de contextos desfavorecidos que demonstravam não apenas talento técnico, mas paixão genuína. Dr. Silva mudou sua prática. Começou a ouvir pacientes diferentemente, a respeitar suas escolhas sobre qualidade versus quantidade de vida. Escreveu livros sobre autonomia do paciente, que se tornou leitura obrigatória em escolas médicas. E Júlia? Júlia completou seu tratamento. Entrou em remissão. E aos 18 anos começou a estudar medicina, inspirada pelo Dr. Silva e pela filosofia de Helena sobre cuidado centrado no paciente. Vera cumpriu sua promessa.
Aos 60 anos, pela primeira vez na vida, viajou sozinha. Foi a Paris, onde Helena sonhara dançar na Ópera Garnier. Visitou o teatro, sentou-se na plateia vazia e imaginou sua filha no palco. Chorou, mas também sorriu, porque podia sentir Helena ali, não como fantasma, mas como presença, como legado vivo em cada pessoa que continuava dançando, vivendo, amando completamente. 2 anos após a morte de Helena, o Teatro Municipal organizou apresentação especial, memorial e celebração. Convidaram todas as pessoas cujas vidas foram tocadas. A lista era impossível, milhares de pessoas, então fizeram algo diferente, transmitiram ao vivo. E pediram que qualquer um, em qualquer lugar, dançasse simultaneamente às 23h42, o horário exato da morte de Helena. Milhões participaram. Em hospitais, pacientes em camas dançavam com os braços. Em casas, famílias dançavam juntas. Em ruas ao redor do mundo, estranhos dançavam lado a lado. Foi chamado de a dança global. E por 3 minutos, duração da variação final de Helena, o mundo inteiro dançou junto. 5 anos após a morte de Helena, Vera estava organizando o apartamento que compartilhara com a filha nos últimos meses de sua vida. Havia adiado aquilo tempo demais. Cada objeto era memória. Cada canto guardava a presença de Helena. Mas chegara a hora, não de esquecer, mas de transformar aquele espaço em algo novo. Vera decidira converter o apartamento em residência para jovens bailarinos sem recursos, exatamente como Helena teria querido. Enquanto esvaziava o closet, encontrou algo inesperado. Uma caixa de sapatos escondida no fundo, atrás de dezenas de sapatilhas gastas. Dentro havia cadernos, muitos cadernos. Vera abriu o primeiro com mãos trêmulas. Era diário de Helena, mas não começava nos últimos meses. Começava 15 anos atrás, logo após a briga que a separara. Vera leu a primeira entrada, datada 3 dias após sua última conversa com Helena. Mãe não entende, ou talvez eu não entenda. Ela quer segurança para mim, mas segurança sem paixão é apenas existência lenta. Escolho dançar, escolho viver, mesmo que isso signifique perder ela por um tempo. Porque sei, no fundo do coração, que algum dia nos encontraremos novamente. E quando isso acontecer, será como mágica. Vera chorou lendo aquilo. Helena sempre soube que se reconectariam. Mesmo nos piores momentos de separação, mantivera a fé. Ela continuou lendo. Anos de entradas, triunfos no palco, desilusões amorosas, amizades profundas, momentos de dúvida, momentos de certeza absoluta. E então, 3 anos antes de sua morte, a primeira menção sobre sintomas. As dores de cabeça estão piores, mas todo mundo tem dores de cabeça, certo? É o estresse, a pressão. Nada mais. Não posso parar agora. Não quando estou tão perto de tudo que sonhei. Vera leu com o coração apertado, enquanto as entradas documentavam progressão de sintomas que Helena ignorava, negava, racionalizava. Durante 1 ano inteiro antes do diagnóstico oficial, havia sinais. Por que Helena não procurara ajuda antes? A resposta veio numa entrada de 2 anos antes de sua morte. Sei que algo está errado. Sei que provavelmente deveria ver médico. Mas estou com tanto medo. Medo do que eles vão encontrar. Medo de que me digam para parar de dançar. E se tenho que escolher entre viver mais tempo sem dançar ou viver menos tempo fazendo o que amo, já sei minha resposta. Vera fechou o caderno, abraçando-o contra o peito. Helena sabia. Talvez não conscientemente, mas em algum nível profundo. Ela sempre soube que tempo era limitado e escolhera dançar. Mas havia mais cadernos. Vera abriu o próximo. Era diferente. Não era diário. Era cartas. Dezenas de cartas não enviadas, cada uma endereçada a pessoa diferente. A primeira era para Ricardo. Querido Ricardo, se está lendo isto, já dancei minha última dança. E espero que você estava ao meu lado, como sempre esteve. Quero que saiba algo que nunca tive coragem de dizer em voz alta. Você foi mais que parceiro de dança. Você foi meu melhor amigo, meu confidente. Minha âncora quando o mundo girava rápido demais. Cada pirueta que completei foi porque confiava que você me pegaria. Cada salto que arrisquei foi porque sabia que você estava ali. Você me fez melhor bailarina.
Mas mais importante, me fez melhor pessoa. Continue dançando, Ricardo. Não por mim, mas por você. Você tem tanta beleza dentro de si. Não deixe que minha morte apague sua luz. E quando criar sua própria coreografia, porque sei que vai, porque vi o jeito que seus olhos brilham quando imagina movimentos novos, faça-a sobre alegria, não sobre perda, porque vida, mesmo quando curta, deve ser celebração. Com todo o meu amor, Helena. Vera encontrou carta para Marina. Querida Marina, obrigada. Obrigada por ter coragem de voltar, por criar a peça que sua irmã pediu, por me deixar ser parte dessa jornada de cura. Última primavera. Não foi apenas minha última performance. Foi redenção para você. Foi Camila dizendo, está tudo bem. Pode continuar criando. Pode continuar vivendo. Tenho pedido. Continue coreografando. Continue criando beleza de dor. Há tantas Camilas e Helenas no mundo, pessoas cujas histórias precisam ser contadas através de movimento, de arte, de verdade. Você tem dom raro. Transforma a tragédia em transcendência. Não desperdice isso. E saiba, onde quer que Camila esteja, ela está orgulhosa de você. Tão orgulhosa, sempre dançando, Helena. Havia carta para Beatriz, para Dr. Silva, para membros da companhia. E então Vera encontrou uma que a fez parar completamente. Era endereçada a Júlia, a menina de 14 anos com leucemia. Minha querida Júlia, você provavelmente está confusa sobre por que deixei carta para você. Afinal, nos conhecemos tão brevemente. Mas você mudou minha vida de formas que não pode imaginar. Quando recebi sua primeira carta, quando li sobre seu cansaço, sua dúvida, seu medo, vi reflexo de mim mesma e percebi que minha jornada não era apenas sobre mim. Era sobre dar permissão. Permissão para estar cansado. Permissão para escolher qualidade sobre quantidade. Permissão para viver autenticamente mesmo quando, especialmente quando, tempo é limitado. Você me deu propósito em meus últimos meses. Cada carta sua me lembrava por que estava fazendo o que estava fazendo. Não era apenas sobre dançar. Era sobre mostrar que há mais de uma forma de ser corajoso. Então, obrigada, Júlia. Obrigada por sua coragem em me escrever. Obrigada por sua honestidade sobre suas lutas. Obrigada por me deixar fazer parte de sua jornada. E agora, meu pedido final. Viva! Não importa quanto tempo você tenha. 5 anos, 50 anos, 80 anos. Viva cada momento com intenção. Ame profundamente. Crie livremente. Dance sempre, mesmo se apenas em seu coração. Sua amiga sempre, Helena PS. Minha mãe, Vera, tem algo para você. Peça a ela quando estiver pronta. Vera olhou para o envelope. Havia algo mais dentro. Ela tirou. Era testamento. Helena deixara instruções específicas. Metade de sua propriedade, que não era muito. Bailarinos raramente morrem ricos. Deveria ir para estabelecer fundo de bolsas. Mas a outra metade tinha destino específico, pagar tratamento médico de Júlia. Vera chorou. Sua filha, mesmo nos últimos momentos, pensava em outros. Ela pegou o telefone e ligou para os pais de Júlia. Era hora de cumprir o último desejo de Helena. 3 dias depois, Vera visitava Júlia no hospital, onde a menina fazia tratamento de manutenção. Aos 19 anos agora, Júlia estava em remissão, mas ainda precisava de monitoramento regular. Vera entregou o envelope com a carta e o testamento. Júlia leu com lágrimas escorrendo. Quando chegou à parte sobre o dinheiro, ela balançou a cabeça. Não posso aceitar isso. Helena mal me conhecia. Helena conhecia você melhor que pensa. Vera a interrompeu gentilmente, e ela queria fazer isso. Honre-a aceitando. Use esse dinheiro não apenas para tratamento, mas para viver, para fazer coisas que sempre sonhou. Júlia abraçou Vera, ambas chorando. E naquele momento, algo mudou em Júlia. Ela fizera algo que vinha adiando há anos. Vera, ela disse, limpando lágrimas, há algo que quero fazer. Algo que Helena inspirou. Mas vou precisar de ajuda. Júlia revelou que queria criar documentário. Não sobre Helena especificamente, mas sobre o movimento que ela iniciara. Sobre pacientes terminais que escolheram qualidade de vida, sobre famílias que encontraram paz,
sobre como uma vida vivida autenticamente pode inspirar milhares. Vera amou a ideia. Mais que isso, comprometeu-se a ajudar. Elas começariam a filmar imediatamente. Nos meses seguintes, Júlia e Vera viajaram pelo Brasil e depois internacionalmente, entrevistando pessoas tocadas pela história de Helena. Conheceram Carlos, homem de 45 anos com ALS, que escolheu passar últimos meses navegando em vez de em hospital. Ele contou como assistir Última Primavera. Lhe deu coragem para fazer essa escolha. Conheceram Patrícia, mãe que perdeu filho de 10 anos para tumor cerebral. Ela contou como a filosofia de Helena sobre viver completamente mudou os últimos 3 meses de seu filho. Menos tempo em hospital, mais tempo na praia, construindo memórias. Conheceram David, bailarino de Nova York, que viu performance de Helena transmitida ao vivo e decidiu sair do armário para sua família, sabendo que vida é curta demais para viver mentira. Cada história era diferente, mas todas compartilhavam um tema central. Helena lhes dera permissão para viverem autenticamente. O documentário levou 2 anos para completar. Júlia, agora estudante de medicina, trabalhava nele nas noites e fins de semana. Vera, que descobriu talento para a narrativa, ajudava a moldar histórias. Quando Dançar até o Fim, o legado de Helena Carvalho, estreou, tornou-se sensação cultural. Ganhou prêmios em festivais de cinema. Foi exibido em escolas médicas, hospitais, conferências sobre cuidado paliativo. Mas, mais importante, inspirou nova onda de conversas sobre morte, escolha e dignidade. Na noite da estreia, o Teatro Municipal organizou projeção especial. Todos estavam lá: Ricardo, Marina, Beatriz, Dr. Silva. E, surpreendentemente, dezenas de pessoas que apareceram no documentário. Pessoas cujas vidas foram mudadas por Helena. Quando as luzes acenderam após o filme, não havia palavras adequadas. Júlia subiu ao palco, agora jovem mulher confiante com propósito claro. Helena me disse numa carta, Júlia começou, sua voz clara e forte, que ela não queria ser lembrada como a bailarina que morreu jovem. Queria ser lembrada como a bailarina que viveu completamente. Ela olhou para a plateia. Hoje, 5 anos após sua morte, posso dizer, missão cumprida. Helena não é lembrada por sua morte, é lembrada por sua vida, por sua coragem, por sua autenticidade, por nos ensinar que viver completamente não requer longevidade, requer intenção. Ricardo se levantou da plateia. Ele tinha algo a anunciar. Passara os últimos anos criando nova peça, sua primeira coreografia completa, e estava pronta para estrear. Chamava-se Ecos de Primavera. Era sobre como uma vida, mesmo quando curta, cria ondas que continuam muito depois que a pessoa se foi. A estreia seria em 1 mês. E Ricardo queria que Júlia dançasse papel principal. Júlia olhou chocada. Mas eu não sou bailarina. Nunca treinei. Helena não dançou tecnicamente perfeito em sua última performance. Ricardo a interrompeu. Dançou verdadeiro. E é isso que preciso. Alguém que entende o que esta peça significa. Alguém que viveu isso. Júlia aceitou. E durante as 4 semanas seguintes, trabalhou com Ricardo intensivamente. Não aprendendo técnica clássica, não havia tempo para isso, mas aprendendo a traduzir emoção em movimento. À noite da estreia, Júlia estava aterrorizada. Não no camarim do municipal, mas no próprio palco onde Helena fizera sua última performance. Ela usava vestido simples, branco, reminiscente do que Helena usara, mas isso era coincidência. Era sobre pureza, vulnerabilidade, verdade. A música começou, e Júlia dançou. Não era tecnicamente perfeito. Seus movimentos eram hesitantes às vezes, não tão fluidos quanto bailarina treinada. Mas havia algo intensamente real naquilo. Ela dançava sua própria jornada. Diagnóstico, medo, tratamento, dor, mas também esperança. Conexão com Helena através de cartas, decisão de viver, remissão, propósito encontrado. E então, no clímax da peça, outros bailarinos entraram. Eles representavam todas as pessoas tocadas por Helena. Cada um dançava seu próprio solo breve. Carlos em seu barco, Patrícia com seu filho, David saindo do armário. Era como tapeçaria de vidas interconectadas. E no centro, Júlia, representando tanto a si mesma quanto Helena,
conectando todos. A peça terminou com Júlia de pé no centro, braços erguidos para o céu, exatamente como Helena fizera. Mas desta vez, ela não caiu. Permaneceu de pé, porque vida continua, legado continua, amor continua. A ovação foi ensurdecedora, mas o momento mais poderoso veio depois. Vera subiu ao palco. Ela tinha agora 65 anos, cabelo completamente branco, mas olhos brilhando com propósito renovado. Se essa história está te emocionando, deixa seu like agora e se inscreve no canal. Ativa o sininho porque toda semana tem história nova. Ela anunciou criação de Instituto Helena Carvalho para a Vida Autêntica. Seu propósito: apoiar pessoas com doenças terminais que escolhiam qualidade sobre quantidade, ajudando-as a realizar sonhos finais, criar legados, viver completamente. O financiamento inicial vinha de fonte inesperada. A gravação da última performance de Helena fora lançada como filme. Todos os lucros foram para o Instituto. Nos anos seguintes, o Instituto ajudou centenas. Um escritor com câncer de pulmão que queria terminar sua última novela. Uma avó com Alzheimer que queria gravar histórias para netos antes de esquecer. Um músico com doença cardíaca terminal que queria fazer o último concerto. Cada pessoa recebeu recursos para realizar seu sonho final. Não curas milagrosas, o Instituto era honesto sobre isso, mas oportunidades de criar significado. Marina tornou-se diretora artística do Instituto, criando peças específicas para pacientes que encontravam expressão através de dança. Ricardo liderava workshops. Dr. Silva fornecia consultoria médica gratuita. 10 anos após a morte de Helena, Júlia completou sua residência médica. Especializou-se em cuidado paliativo, área que nem existia robustamente no Brasil antes. Seu primeiro paciente como médica formada foi menina de 12 anos com tumor cerebral inoperável. Os pais queriam tratamento agressivo. A menina queria apenas ir para Disney World. Júlia sentou-se com a família e contou a história de Helena, não para convencê-los de nada, mas para abrir conversa sobre o que realmente importava. Tratamento pode dar mais 3 meses, ela explicou honestamente, mas serão 3 meses de náusea, fraqueza, hospitalização, ou vocês podem ter 2 meses de qualidade, memórias, alegria. Escolha. A família escolheu Disney World. A menina passou 6 semanas mágicas com família, fazendo cada experiência que sonhara. Morreu 3 dias após retornar, mas morreu feliz, completa, amada. Os pais depois procuraram Júlia, chorando, mas também agradecendo. Você nos deu o maior presente, eles disseram. Tempo de qualidade com nossa filha, memórias que vão durar para sempre. Esse tornou-se padrão de prática de Júlia. Sempre honesta, sempre compassiva, sempre centrada no que o paciente realmente queria. 15 anos após a morte de Helena, o movimento Baza Dançar até o Fim havia transformado o cuidado paliativo globalmente. Hospitais ao redor do mundo adotavam modelos que priorizavam qualidade de vida. Escolas médicas ensinavam a autonomia do paciente como princípio central. E tudo começara com uma bailarina que decidiu dançar até o fim. Marina, agora com 58 anos, criou sua obra-prima final. Era a retrospectiva de 20 anos desde Última Primavera, incluindo cenas da performance original de Helena, entrelaçadas com novos solos de bailarinos inspirados por ela. Chamou-se Ecos Eternos, e a estreia foi marcada para aniversário de 20 anos da morte de Helena. O Teatro Municipal estava lotado, como naquela noite transformadora 2 décadas atrás. Mas agora, na primeira fila, estava Júlia, doutora Júlia Santos, especialista reconhecida internacionalmente em cuidado paliativo. Ao lado dela estava Carlos, surpreendentemente ainda vivo, desafiando todos os prognósticos. Patrícia, David e dezenas de outros cujas vidas foram tocadas. Vera estava ali também, agora com 70 anos, cumprira cada promessa que fizera à filha, viajara pelo mundo, amara novamente, um viúvo gentil que conhecera em Paris, vivera completamente. A performance começou com projeção. Era Helena, jovem e radiante, dançando Gisele no início de sua carreira. Técnica perfeita, beleza imaculada. Mas de alguma forma, menos impactante que sua última performance imperfeita.
Então mudou para cenas de última primavera. Helena tropeçando, mas continuando. Caindo, mas dançando do chão. Seu último arabesque, seu último gesto de mãos ao céu. Não havia um olho seco no teatro. Mas então veio a parte nova. Bailarinos contemporâneos, muitos nascidos após a morte de Helena, dançando interpretações do que ela significava para eles. Um solo sobre coragem, outro sobre vulnerabilidade, um terceiro sobre legado. E finalmente surpresa que Marina guardara em segredo. Júlia dançou. Aos 34 anos, sem treinamento formal além daquelas semanas com Ricardo anos atrás, Júlia subiu ao palco e dançou. Era simples, era honesto, era sobre gratidão. Ela dançou sobre menina de 14 anos com leucemia que encontrou esperança numa bailarina moribunda. Sobre jovem médica que transformou essa esperança em missão. Sobre legado que continua através de cada vida salva, cada momento de qualidade proporcionado, cada família que encontrou paz. Quando terminou, Vera estava de pé, aplaudindo. Logo toda a plateia se juntou. Após a performance, houve recepção. Pessoas compartilhavam histórias, muitas encontrando-se pela primeira vez, apesar de todas serem conectadas por Helena. Foi quando algo mágico aconteceu. Alguém começou a tocar música. E, espontaneamente, pessoas começaram a dançar. Não performance formal. Apenas movimento. Alegria. Vida. Vera dançou com seu marido. Júlia dançou com Ricardo. Marina dançou sozinha, lágrimas de alegria correndo, finalmente completamente em paz, com perda de Camila. E por toda a sala, por todos os cantos, pessoas dançavam. Jovens e velhos, saudáveis e doentes, bailarinos treinados e amadores desajeitados, todos dançando porque Helena lhes ensinara. Viva completamente, ame profundamente, dance sempre. 25 anos após a morte de Helena, Vera, agora com 75 anos, estava deitada numa cama de hospital. Câncer de ovário, avançado, terminal, mas não estava assustada, não estava com raiva, estava em paz. Júlia, sua médica e amiga querida, sentava ao lado. Você sabe que temos opções, Júlia dizia gentilmente. Quimioterapia poderia dar mais 3 meses de sentir mal. Vera completou sorrindo. Não, querida, aprendi com minha filha. Qualidade sobre quantidade. Júlia sorriu através das lágrimas. Então, o que você quer fazer com o tempo que tem? Vera pensou. Depois sorriu de forma que iluminou todo o quarto. Quero dançar. E então, naquele quarto de hospital, Júlia tocou música em seu telefone. Última Primavera. A gravação da performance final de Helena. Vera fechou os olhos, ouvindo. E embora seu corpo estivesse fraco, seu espírito dançava. Ela via Helena, jovem, linda, livre, voando através do palco. Estou chegando, minha menina. Ela sussurrou. Guardei todas as minhas promessas. Vivi completamente, como você me ensinou. Vera Carvalho faleceu 3 dias depois, com Júlia ao lado, música de balé tocando suavemente, sorriso pacífico em seu rosto. Seu funeral foi celebração exatamente como pedira. Bailarinos apresentaram, histórias foram compartilhadas, e no final, todos dançaram. Foi enterrada ao lado de Helena. Suas lápides eram simples, mas profundas. Helena Carvalho, 1992-2024, dançou até o fim e ensinou o mundo a fazer o mesmo. Vera Carvalho, 1954-2049, cumpriu cada promessa e dançou através da vida. 30 anos após a morte de Helena, Júlia, agora com 44 anos e diretora do Instituto Helena Carvalho, recebeu visita inesperada. Era menina de 16 anos chamada Sofia. Tinha câncer e tinha pedido. Doutora Santos, Sofia disse nervosamente, aprendi sobre Helena Carvalho na escola. Vi documentário que você fez e quero fazer o mesmo. Quero viver meus últimos meses fazendo o que amo. Júlia sentou-se, já sentindo lágrimas. E o que você ama, Sofia? Música, Sofia respondeu, olhos brilhando. Toco violino. E quero fazer concerto final. Quero tocar como Helena dançou, completamente, sem medo. Júlia abraçou a menina. E naquele momento, compreendeu que legado de Helena
era verdadeiramente eterno. Não porque ela fora famosa, mas porque ensinou algo universal. Como viver autenticamente mesmo, especialmente quando o tempo é limitado. O concerto de Sofia foi 3 meses depois. Teatro Municipal, claro. Onde mais seria? Ela tocou com paixão que transcendia a técnica. E quando terminou não morreu no palco como alguns temeram. Continuou vivendo mais 2 meses, fazendo música, criando alegria, vivendo completamente. Quando finalmente partiu, foi em paz. E deixou gravação de seu concerto, pedindo que fosse usada para inspirar outros jovens músicos a tocarem com coração, não apenas precisão. O ciclo continuava. 50 anos após a morte de Helena Carvalho, o mundo era lugar diferente. Cuidado paliativo era padrão, não exceção. A autonomia do paciente era direito reconhecido globalmente. Conversas sobre morte e qualidade de vida eram normalizadas, não tabu. E tudo podia ser rastreado a uma bailarina, que meio século atrás decidiu dançar em vez de definhando. Júlia, agora com 64 anos e próxima da aposentadoria, deu última palestra em conferência médica internacional. Ela subiu ao pódio, cabelo agora grisalho, mas olhos ainda brilhando com paixão. Há 50 anos, ela começou. Uma bailarina de 32 anos recebeu diagnóstico terminal. Médicos lhe deram 6 meses. Ela escolheu 2 meses de dança sobre 6 meses de tratamento. A sala estava em silêncio. Muitos disseram que ela estava desistindo, sendo irresponsável, desperdiçando tempo precioso. Mas Helena Carvalho entendeu algo que medicina está apenas começando a aceitar. Que viver não é apenas respirar, é significado, é propósito, é autenticidade. Júlia fez pausa, deixando isso assentar. Naqueles 2 meses, ela tocou milhões de vidas. Iniciou um movimento que mudou como lidamos com morte. Inspirou mudanças em políticas médicas globalmente. E, mais importante, deu permissão a incontáveis pessoas para viverem em seus próprios termos. Ela sorriu, lágrimas nos olhos. Então, quando seu próximo paciente escolher qualidade sobre quantidade, quando escolherem Disney World sobre quimioterapia, quando escolherem dançar em vez de tratamento, não os julgue, celebre, porque eles estão exercendo o direito humano fundamental, viver autenticamente. A ovação durou 10 minutos. Após a palestra, jovem médico se aproximou. Doutora Santos, eu perdi minha irmã para câncer quando eu tinha 10 anos. Ela tinha 12. E naqueles últimos meses, tudo foi hospital, tratamento, dor. Nunca tivemos apenas tempo. Ele estava chorando agora. Se tivéssemos conhecido a história de Helena, talvez tivéssemos feito diferente. Talvez tivéssemos tido memórias, em vez de apenas trauma. Júlia abraçou-o. É por isso que continuamos contando a história. Para que cada família tenha escolha. Para que cada paciente saiba que há mais de uma forma de ser corajoso. Naquela noite, Júlia visitou túmulos de Helena e Vera. Levou flores frescas como fazia toda semana há décadas. Sentou-se na grama, olhando para as lápides iluminadas por luz suave do entardecer. Então, Helena, ela disse em voz alta, você tinha razão. Sobre tudo, 2 meses de viver completamente valeram mais que anos de apenas existir. Você provou isso. E mudou o mundo no processo. Ela fez pausa, limpando lágrimas. Eu tive sorte. Entrei em remissão. Vivi para ter carreira, família, propósito, mas nunca esqueci suas lições. Cada dia vivo intencionalmente. Amo profundamente. E sim, às vezes ainda danço. Péssima, mas danço. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Obrigada, Júlia sussurrou. Obrigada por me salvar quando eu tinha 14 anos e não queria mais lutar. Obrigada por me mostrar que viver autenticamente vale qualquer preço. Obrigada por seu legado que continua salvando vidas décadas depois. Uma brisa gentil moveu as árvores próximas. E por um momento, Júlia poderia jurar que ouviu música. A música de Última Primavera. Ela fechou os olhos e dançou. Não performance. Apenas movimento. Gratidão expressa através de corpo. E se alguém estivesse observando, e dezenas estavam outros visitantes do cemitério, veriam mulher de 64 anos dançando entre lápides ao pôr do sol, celebrando vida mesmo em lugar de morte.
Porque Helena ensinou que morte não é oposto de vida. Apatia é, medo é, viver inautenticamente é, mas dançar, metafórica ou literalmente, é escolher vida, todo dia, a cada momento. 100 anos após o nascimento de Helena Carvalho, o Teatro Municipal organizou celebração centenária. Nenhum dos principais atores ainda estava vivo. Júlia falecera aos 82, depois de vida longa e significativa. Ricardo aos 79, Marina aos 90. Mas seus legados continuavam. E mais importante, legado de Helena continuava. A celebração incluiu retrospectiva de século de mudança em cuidado médico, autonomia do paciente e conversas sobre morte. Historiadores traçaram linha direta de Última Primavera através de décadas de reformas. Apresentaram Última Primavera novamente. Coreografia preservada meticulosamente, dançada por companhia nova. E embora fosse tecnicamente perfeito de formas que Helena nunca fora, faltava algo. Faltava urgência. Faltava vulnerabilidade. Faltava a verdade visceral de saber que cada movimento poderia ser o último. Mas não importava, porque mensagem permanecia. E a mensagem era simples. Viva completamente. Ame profundamente. Dance sempre. No último dia da celebração, fizeram algo especial. Transmitiram globalmente performance final de Helena, remasterizada em qualidade moderna. Bilhões assistiram. E ao redor do mundo, pessoas de todas as idades, todas as culturas, todos os contextos, se levantaram e dançaram, não porque eram bailarinos, mas porque eram humanos. E Helena lhes lembrava que ser humano é escolher vida, todo dia, contra toda probabilidade. A transmissão terminou com as últimas palavras que Helena dissera antes de morrer, palavras que Dr. Silva registrara e que se tornaram mantra global. Valeu a pena. Cada momento, cada sacrifício, cada dor. Valeu a pena poder dançar. E então, o mesmo que acontecera 50 anos antes, repetiu-se. Por 3 minutos, o mundo inteiro dançou junto. Em hospitais, pacientes dançavam de suas camas. Em casas, famílias dançavam juntas. Nas ruas, estranhos dançavam lado a lado. Por 3 minutos, a humanidade inteira se lembrava. Não somos definidos por quanto tempo vivemos, mas por quão completamente vivemos. E em algum lugar, em algum plano além da compreensão, Helena Carvalho dançava também. Livre de dor, livre de limitações, livre, eternamente dançando, eternamente inspirando, eternamente lembrando o mundo. Dance até o fim. E o fim será apenas começo. Se você ficou emocionado com essa história, deixa seu like agora e se inscreve no canal. Ativa o sininho porque toda semana tem história nova. E deixa nos comentários. Qual foi o momento que mais te marcou nessa história? Foi quando Helena dançou pela última vez? Quando Júlia decidiu viver? Ou quando percebeu que legado vai além da morte? A gente lê todos os comentários. Lembre-se, essa história é sobre mais que uma bailarina com câncer. É sobre todos nós. Sobre escolher viver intencionalmente em vez de apenas existir. Sobre encontrar coragem para ser autêntico, mesmo quando o mundo nos pressiona a ser práticos. Sobre criar legados que vão além de nosso último suspiro. Helena tinha 32 anos e 2 meses. Mas naqueles 2 meses, viveu mais completamente que muitos vivem em 80 anos. Não porque fosse especial ou extraordinária desde o nascimento, mas porque escolheu, conscientemente, corajosamente, transformar tragédia em transcendência. Cada um de nós enfrenta nossa própria mortalidade. Alguns mais cedo, outros mais tarde. Mas todos eventualmente chegamos àquele momento onde tempo deixa de ser infinito e se torna contável. A questão que Helena nos deixa é: o que fazemos com esse tempo? Desperdiçamos em coisas que não importam? Em trabalhos que odiamos? Em relacionamentos que nos diminuem? Em medos que nos paralisam? Ou escolhemos dançar? Não literalmente, necessariamente, mas metaforicamente. Escolhemos viver com paixão, amar sem reservas, criar sem medo de julgamento, conectar profundamente, perdoar completamente. Helena dançou.
Você pode pintar, escrever, construir, ensinar, cuidar, explorar. O que importa não é a forma, mas a intenção. Viver completamente até seu último momento. Onde quer que você esteja agora, seja no auge da saúde ou enfrentando sua própria batalha, saiba isto: você tem escolha. Sempre tem escolha. Pode escolher medo ou coragem. Pode escolher apatia ou paixão. Pode escolher existir ou viver. Helena escolheu viver, que ao fazer isso, ensinou milhões a fazerem o mesmo. Seu legado não está apenas nos livros de história do balé, está em cada paciente que exerce autonomia sobre sua própria jornada, em cada família que escolhe qualidade sobre quantidade, em cada pessoa que decide hoje mesmo parar de adiar sonhos. Está em Júlia, que transformou inspiração em carreira de salvar vidas, em Vera, que encontrou coragem para viver plenamente após décadas de jogar seguro, em Ricardo, Marina, Beatriz, todos transformados por testemunhar coragem radical. E está em você. Se essa história tocou algo em seu coração, se fez você questionar como está vivendo, se plantou semente de mudança, então Helena continua dançando através de você.